Meus agradecimentos. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui. Meus agradecimentos muito especiais para a doutora Janilda, minha mentora de vida nesses assuntos tão importantes que nós temos no Brasil. Eu sou homem, branco, tenho cabelos brancos, cortado bem curtinho, assim, na moda, né? Para disfarçar um pouco a idade. Tenho 69 anos, 1,75 m de altura, uso óculos e estou usando agora uma camisa com xadrez muito pequenininho de cor de rosa e branco. Tá? Atualmente eu estou como presidente executivo do Sindifargo, Sindicato das Indústrias Farmacêuticas de Goiás, e fui convidado para falar para vocês alguns objetivos do Fim de Poder. Dentre os mais de 20 objetivos que nós temos, eu vou falar alguns para vocês. E o primeiro objetivo nosso... Marçal, tem alguma coisa, porque estão falando que a sua câmera está desligada, mas nós estamos vendo o Marçal. O pessoal de fora não está... Eu estou com a câmera ligada. Eu sei que você está com a câmera ligada, tanto que nós estamos enxergando você. Liga e desliga, é isso, Marçal, por favor. Volta, pode voltar, pode voltar. Voltei. Agora sim. Estão vendo, sim. Ok? Por favor, pode continuar. Então, o primeiro objetivo que eu queria falar para vocês, que eu quero falar, é sobre a sensibilização das empresas com relação aos aspectos legais, sociais, econômicos, da empregabilidade das pessoas com deficiência e dos reabilitados pelo INSS. Nós descobrimos durante essa nossa jornada de 8 anos que nós temos empresas muito comprometidas, que conhecem a sua obrigação, que estão super sensibilizadas com a importância da inclusão das pessoas com deficiência, mas descobrimos também que tem empresas que não têm esse compromisso e que não estão nem um pouquinho preocupadas com o braço pesado da lei, pois judicializam todas as questões e não se sensibilizam. Eram muitas, hoje são muito menos. Cada dia que passa com as ações do Fim de Poder, a gente percebe que mais e mais empresas de todos os tamanhos, inclusive empresas que não são comprometidas, que não são, digamos assim, obrigadas ao cumprimento da lei de cotas, elas se sensibilizaram com todas as ações do Fim de Poder, com todas as conscientizações que nós colocamos e empregaram e empregam pessoas com deficiência. Eu acho que essa é uma das maiores vitórias do Fim de Poder. Ainda na questão da sensibilização das empresas, quanto maior o número de trabalhador das empresas, maior é a dificuldade na contratação, pois elas têm que contratar um número muito grande de pessoas. Imagina uma empresa com 5.000 trabalhadores, ela tem que contratar aí, no mínimo 200 pessoas. Então, o Fim de Poder identificou que era preciso estabelecer programas especiais, conscientizações, fóruns, como disse a nossa coordenadora Edna, né? E uma outra questão que nós descobrimos é como reter estes talentos dentro das empresas. Não basta contratar, é preciso reter os talentos, né? Nós temos um turnover muito grande no Brasil, em Goiás é o segundo, terceiro do Brasil, e temos também turnover com relação às pessoas com deficiência. Elas entram e saem muito rapidamente das empresas, né? Então, é preciso, nós descobrimos que era preciso fazer uma sensibilização especial com as condições de cada deficiência, com a locação e a função dentro das empresas, o que a gente chamou, há uns anos atrás, de mapeamento. Colocar a pessoa correta no lugar adequado. Estudar cada deficiência. Ver todos os empecilhos, todos os desafios que essa pessoa encontraria dentro de uma empresa. Porque quando você fala do primeiro emprego para um jovem aprendiz, é uma coisa. Quando você fala do primeiro emprego para uma pessoa com deficiência, gente, é um novo mundo. Nós aprendemos com as nossas associações, com as pessoas com deficiência, que elas então estão entrando num novo mundo.
Então, foi preciso fazer também grandes ações com as empresas, no sentido de que elas começassem a ter essa visão para conseguir reter os seus talentos, para que eles pudessem ter toda a produtividade normal que se espera deles, né? E uma boa prática foi estabelecer as parcerias, seja com o poder público, com o Ministério Público, com secretarias regionais, e várias parcerias foram estabelecidas. O Ministério Público, a Secretaria Regional, que hoje mudou de nome por causa do Ministério da Economia, sempre estiveram muito abertos, sempre estiveram muito dispostos a dialogar, a estabelecer parcerias para tentativa de solução desses problemas. O Fim de Poder, ele desenvolveu várias ações nesse sentido, de sensibilização, e foi um sucesso imenso, com muitos e muitos cases de sucesso. O outro objetivo que eu quero falar para vocês são das parcerias tripartites. Eu chamo de parceria tripartite entre o Fim de Poder, o setor produtivo privado e o setor produtivo público, que também pode e deve dar emprego para essas pessoas. E essas parcerias foram no sentido de buscar, de encontrar formas para inserção ou a reinserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência e dos reabilitados pelo INSS. A própria lei brasileira, a própria Organização Mundial do Trabalho. Gente, a melhor maneira de fazer a inserção social das pessoas é através do trabalho, né? Então, eu não percebo hoje muita vontade de alguns setores, de algumas empresas, e principalmente do setor público, uma vontade extra, uma ação forte no sentido de inserir essas pessoas, no sentido de dar parcerias, fazer parcerias e dar emprego para essas pessoas. Eu acho que o Fim de Poder sempre trabalhou e vai continuar trabalhando. Um dos objetivos mais importantes que nós tivemos dentro do Fim de Poder foi a organização de um banco de dados, né? Esse banco de dados, ele teria aí, ele está sendo formado o cadastro de informações sobre as empresas públicas e privadas que possuem vagas no seu trabalho, uma descrição bem completa dessa vaga, né? E a descrição, a organização, o cadastro das pessoas com deficiência, que seria feito pelas associações de defesa das pessoas com deficiência, um objetivo focado unicamente na empregabilidade. Hoje, eu digo para todos vocês, nós temos um grande desafio para dar continuidade nesse banco de dados, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos ter que sentar, consultar os nossos consultores jurídicos e conversar como daremos andamento num banco de dados com tantos dados sensíveis, que são os dados das empresas e os dados das pessoas com deficiência. Mas eu tenho certeza que o Fim de Poder e as suas 39 associações vão encontrar uma forma de superar esse desafio. Esse banco de dados, gente, ele será maravilhoso, porque uma empresa, quando ela quer contratar na sua cidade, ela terá acesso às pessoas com deficiência que querem trabalhar, que querem ser inseridas. E estarão também prontos para treinamento e capacitação. Esse banco de dados, lógico, ele tem grandes desafios, né? Recursos financeiros, humanos, materiais, né, para seu funcionamento, recursos financeiros e materiais para suas associações, né? E essa interlocução entre o banco de dados e seus participantes tem que ser contínua, tem que ser diário. Teremos também oportunidade de fazer levantamentos estatísticos, identificar desafios, oportunidades para que ele funcione. Um outro desafio seria apoiar as empresas na preparação para a empregabilidade das pessoas com deficiência e dos reabilitados pelo INSS. Acho que todos têm conhecimento do que as associações, as federações e o Fim de Poder têm feito para apoiar as empresas, para preparar,
para fazer treinamento e comunicação permanente, anúncio de vagas, e tudo isso está funcionando muito bem, mas precisa ser aprimorado. Um grande problema que nós temos é a não retenção desse talento, é o turnover das pessoas com deficiência. Nós temos também que trabalhar junto ao Congresso Nacional para a regulamentação do benefício previdenciário continuado como auxílio à pessoa com deficiência, e não como salário. Gente, basta imaginar um cadeirante, né? Ele, para trabalhar, ele fica o dia inteirinho numa cadeira, ele tem problemas musculares, ele tem problemas de ferimentos, e ele ganhar o mesmo que uma pessoa que não tem deficiência ganhar é injusto. Então, o BPC ele tem que ser permanente para essa pessoa. Ele não pode ser suspenso enquanto ele trabalha, porque ele tem despesas a mais, ele tem problemas a mais, ele tem que enfrentar uma série de desafios, ele tem que enfrentar o problema da mobilidade. Então, esse BPC das pessoas com deficiência tem que ser regulamentado, como está previsto em lei, como auxílio e não como salário, né? Porque o melhor salário é quem trabalha. Um outro objetivo nosso seria a divulgação e ofertas de vagas no mercado de trabalho das pessoas com deficiência e dos reabilitados pelo INSS, né? Nós precisamos melhorar um pouco mais os nossos veículos de comunicação e fazer o feedback, ou seja, saber quais são os resultados de contratação dessas vagas que foram anunciadas. Outro objetivo seria apoiar as empresas no cumprimento das obrigações legais, né? Com o advento da pandemia, gente, gerada pelo Covid-19, houve, durante todo esse período e um pouco antes, a publicação de várias normas legais e infralegais. E eu coloco um desafio para todos nós aqui do Fim de Poder. Um desafio muito importante, que é sobre o decreto 3298, que regulamentou a Lei 7.853, de 24 de outubro de 89, que dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Nós precisamos fazer um grande evento, seja virtual ou seja presencial, para a gente estudar, para a gente debater esta lei. Ela é importantíssima, ela traz grandes oportunidades, tá? Precisamos também, a exemplo do que já foi feito e que foi citado aqui, que a doutora Janilda pegou um ônibus, encheu de pessoas e foi para Brasília combater uma PEC horrível. Nós temos que continuar esse trabalho. Nós temos que atuar corporativamente, né, junto ao nosso Congresso Nacional, junto à nossa Assembleia Legislativa, sobre as nossas câmaras municipais, no sentido de legislações coerentes na defesa do direito da pessoa com deficiência. Outro objetivo seria conscientizar e mobilizar as entidades representativas dos empregados e dos trabalhadores para atuar na Convenção Coletiva de Trabalho. Nós colocamos na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindifargo uma premiação muito importante para os filhos das pessoas com deficiência que trabalham na empresa. Nós precisamos ter uma interlocução forte com todos os sindicatos dos trabalhadores para negociar, para tentar colocar em convenção coletiva alguns benefícios a mais para essas pessoas, para os seus filhos, principalmente filhos que têm deficiência, né? Porque muitas vezes você tem uma deficiência que ela é congênita. O pai e a mãe que está trabalhando tem, e o filho que ficou em casa também tem alguma deficiência. Então, nós precisamos cuidar dessas crianças, porque essas crianças, gente, serão os nossos futuros trabalhadores. Essas crianças estarão um dia prontas para serem inseridas no mercado de trabalho. Então, nós temos que olhar para isso, nós temos que fazer essa interlocução, nós temos que conversar com as nossas federações, com a FIEG, com a FAEG e com todos eles para que seja feito esse trabalho de conscientização e que seja colocado em convenção coletiva o que é possível para cada setor colocar. É preciso haver essa menção, né? Essa conscientização do direito especial
das pessoas com deficiência. Por fim, dizer a todos vocês que, dentre todos esses mais de 20 objetivos do Sindifargo, para mim sempre foi um prazer, uma honra participar de tudo isso. Dizer para vocês que hoje, dentro da FIEG, a consciência da necessidade de inclusão da pessoa com deficiência, ela é muito forte. Ela foi muito divulgada. E como a FIEG abraçou o fim de poder para estrategicamente levar às milhares de empresas de Goiás essa consciência, isso está funcionando. Mas é preciso fazer mais. O fim de poder precisa fazer muito mais para que eles realmente cumpra todos os seus objetivos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e um grande abraço. Marçal, querido, nós que te agradecemos.